Oi, eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora, gêmeas de 5 anos, e mãe da Elisa, de 3 anos. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como eu mudei com relação à criação das minhas filhas, a educação delas. Eu sempre falo no meu Instagram, eu sempre faço posts e falo a respeito de como eu deixei de gritar e parei também de dar tapinhas. Eu nunca fui de bater, nunca peguei chinela, nunca peguei cinto, meu marido também não. Mas de vez em quando, ali nos momentos de raiva, para parar algum determinado tipo de comportamento, acontecia ali uns tapinhas. Eu um pouco menos, meu marido às vezes um pouco mais. Mas isso me incomodava muito. Eu nunca achei que bater ou gritar fosse solução para a criação das minhas filhas, né? E isso me incomodava demais, mas eu não sabia. Eu me sentia perdida, me sentia frustrada. Quando eu engravidei, vou começar lá do comecinho da história. Quando eu engravidei, eu pensava assim, nossa, vai ser super tranquilo. Primeiro que eu criei duas expectativas, né? E eu acho que a frustração, normalmente, ela vem da expectativa. Então eu criei duas expectativas. Primeiro que eu teria crianças bem tranquilas, porque eu tenho um temperamento muito tranquilo. Eu sou uma pessoa muito tranquila. E o meu marido também. Ele é muito tranquilo. Então eu pensava, bom, nós dois somos pessoas tranquilas, então não tem como, não tem erro, né? Temperamento super da paz, a gente não é de brigar, é de conversar, resolver sempre na conversa, não é muito de impor as coisas, querer tudo do seu jeito. Então, assim, eu falei, bom, acho que é difícil que venham crianças com temperamento fortes, né? Então, era o que eu esperava, era a expectativa, né? E minha segunda expectativa era com relação a mim mesma, porque eu pensava, bom, eu sou uma pessoa tranquila, eu vou saber lidar tranquilamente com as crianças, vou sempre resolver na conversa, não vou perder cabeça. Eu via muitos pais gritando, pais batendo, e eu pensava assim, nossa, eu não vou fazer isso. Minhas filhas não vão passar por isso. Essa foi a segunda expectativa. E aí vieram as meninas e foram crescendo, e uma delas, uma das gêmeas, foi se mostrando ali por volta de um ano e meio, foi mostrando um comportamento muito, como se diz assim, um temperamento muito forte. E aí, quando ela era contrariada, birra. E aí começaram a aparecer, começou a aparecer o meu lado que eu não conhecia. E eu me deparei com esse lado e não gostei, e ali vieram várias frustrações. E qual era esse lado? O lado de não saber lidar com a situação. Eu conversava, eu dava atenção, eu tentava resolver e nada dava certo. E ela chorava, ela se jogava no chão, e eu ia lá, e aquilo ia me dando um nervoso, ia me irritando, ia me irritando. E aí, quando eu não conseguia resolver, eu acabava gritando. Eu perdia a paciência. E isso, ao longo do tempo, foi piorando, porque é, eu acho que eu fui, de forma inconsciente, percebendo que eu não estava conseguindo lidar com aquela criança, que eu não estava no controle da situação. Então, à medida que ia piorando o comportamento dela, ou ia piorando a minha frustração, né, e o comportamento dela, consequentemente, piorava, eu mais me sentia fora do controle. E eu ficava pensando, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação. E o negócio foi se arrastando. E a mesma coisa aconteceu com meu marido. E assim, eu via o incômodo dele quando o resultado final de uma crise de birra era o grito, o tapa, mas eu via que ele também estava perdido, tão perdido quanto eu. Então, assim, só para vocês terem ideia, a gente nunca precisou dar um tapa na irmã, né, na gêmea, na nossa outra filha. E ela sempre foi muito mais tranquila, ela tem um temperamento exatamente igual ao meu. Então, assim, quando é, a gente não faz o que ela quer, da forma como ela quer, normalmente ela se recolhe, ela chora, ela vai pro canto dela, ela não enfrenta, sabe? Ela não vai pra cima, ela não vai pro embate. E a Isabela não. A Isabela ia pro embate, ela enfrentava, ela queria se colocar, ela queria que a gente entendesse que ela queria as coisas da forma dela, do jeito dela. E eu acho que isso batia muito também com a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de levar as coisas, né? Levar a vida. E aí batia mesmo de frente. Então a gente não aceitava que ela fosse assim, não aceitava que
que ela nos enfrentasse, afinal eu era mãe, ele era o pai, como que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, quer as coisas e não abre mão, e isso foi, né, se prolongando, até 3 anos e meio, e aí foi por volta de 3 anos e meio que eu falei, não. E assim, ao longo do tempo, eu li muito, eu lia livros, eu comprei vários livros, eu assistia vídeos, eu já sabia, desde sempre eu já sabia que esse não era o caminho, que bater não era o caminho, que gritar não era o caminho, mas na prática, na hora ali que acontecia a birra e que ela começava com a crise, eu era como se me desse um branco. Eu não sabia o que fazer. O único recurso era como se o único recurso que eu tinha, o meu primeiro recurso era tentar conversar. E nunca resolvia, né? Na conversa não resolvia, e aí a minha opção era ir pro grito, era ir pra ameaça, era ir pro castigo. Era a forma que eu tinha de resolver. Eu precisava resolver aquilo. Eu precisava que ela entendesse que eu era mãe, que ela não podia passar por cima de mim. Então, assim, eu via aquela criança daquele tamanho, eu não acreditava, eu ficava, nossa, gente, como é possível? E eu me sentia também muito perdida, porque eu via que isso não é a maioria, a maioria das crianças não são assim, não tem um temperamento tão forte, não são tão geniosas. E aí eu ficava pensando, será que tem alguma coisa errada com ela? Pesquisava sobre diagnósticos e se não poderia ser alguma coisa, algum tipo de distúrbio, alguma coisa assim. E aí, até que um dia, na época, eu tava fazendo, quando elas estavam ali por volta de 3 anos e meio para 4, eu comecei a fazer uma terapia, por conta de todas as situações que a gente passou com a Elisa, que é a mais novinha, a nossa caçulinha. E aí, conversando um dia com o terapeuta, eu tava tratando todas as questões que eu passei na gravidez e no nascimento da Elisa. E aí, numa conversa com o terapeuta, um dia eu cheguei bem cansada, e aí eu falei pra ele, hoje eu não consigo fazer não dá pra gente fazer o protocolo sobre a Elisa. Eu preciso conversar com você sobre a situação que eu tô passando lá em casa. Eu não tô aguentando, e aí eu já cheguei chorando, tal. E aí ele pegou e me acalmou. Falou, não, Bárbara, então se você tá precisando tratar isso, vamos resolver isso, né? Vamos lá, me conta. E daí eu contei, falei que eu não tava sabendo como lidar, eu não tava confortável com a situação, eu tava tomando atitudes que eu não me reconhecia, eu tava recorrendo cada vez mais pro grito, pras ameaças, pros castigos. Eu estava me sentindo a pior mãe do mundo, não era nada daquilo que eu tinha a expectativa de ser. Eu estava muito triste também com a forma como meu marido estava conduzindo, que era muito parecida com a minha, então assim, eu estava triste por mim, triste por ele, porque eu sei o quanto ele é um bom pai, o quanto ele é dedicado e o quanto ele é paciente e amoroso. E quando eu via ele perdendo a cabeça com a nossa filha, eu pensava, eu não reconhecia ele. E eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não reconheço ele, eu não me reconheço. E foi aí que, conversando com o terapeuta, eu falei, eu preciso de ajuda. Na nossa casa as coisas não estão indo bem e eu temo que só piore, porque a gente está cada vez perdendo mais o controle. Então, assim, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que chegue o ponto que a gente só consiga controlar a Isabela com tapas, entendeu? Com agressão física. Então, assim, não dá, a forma como está sendo conduzida não tá legal, eu não tô confortável, eu não tô feliz, não tô sentindo minha família feliz. Então, assim, eu tava em um momento muito difícil. E aí ele pegou e me fez uma proposta. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai sentar aqui e vamos traçar um plano, né, para você levar para sua casa, conversar com seu marido e a gente começar a implementar. E aí tudo bem, ele conversou comigo, explicou como que eu deveria fazer com a Isabela, o que que a gente teria que mudar primeiro o nosso comportamento com relação a ela, né, para que essa mudança impactasse nela. E aí ele anotou tudo pra mim, ele escreveu, ele fez assim, pra mim realmente foi assim caiu do céu, sabe, assim, não tem outra forma de falar, sou muito grata a ele, sempre falo, porque realmente foi uma mudança completa na minha vida. E aí ele anotou tudo direitinho pra mim, aí eu cheguei em casa e conversei com meu marido, e a princípio ele ficou meio assim, mas você sabe que a Isabela é difícil, e se a gente ficar muito permissivo, ela vai acabar dominando, e aí como é que vai ser, e não sei o quê. Então assim, ele ficou preocupado com essa coisa da Isabela dominar a gente, né? E aí eu peguei e falei, aí na outra sessão conversei mais um pouco com o terapeuta, e aí a gente ia fazendo assim, eu levava as questões
da semana, né, tudo que a gente tinha passado. Ele pediu pra eu anotar, ir anotando todos os episódios de birra dela, como que ela fazia, o que que ela fazia, qual era o gatilho, quais eram os gatilhos, e eu anotava tudo direitinho, cada episódio. E aí ele estudando esse comportamento e a gente ia tentando fazer os ajustes, né? O que que tinha que mudar, o que que, né? E a princípio eu comecei ali meio sozinha porque o meu marido achava que não ia dar muito certo, que não dava para abrir mão de ser rigoroso, de sermos rigorosos com ela, porque ela tinha essa tendência de querer mandar na gente, querer dominar a casa toda. E aí, até que um dia que eu pensei, eu falei assim, não vai dar certo. Eu tô indo e ele tá ficando pra trás. E isso não é a nossa família. A gente sempre vai junto. Então, chamei ele e falei, não, a gente precisa conversar de novo. E aí, inclusive, foi um dia que ela tinha feito alguma coisa e aí ele deu um grito nela, tal, e ela chorou e aquilo me machucou demais. Aí eu peguei, chamei e falei, olha, a gente precisa conversar sobre isso. E aí falei que eu não gostava, que eu achava que não era legal, que eu tava tentando mudar e que eu acho que ele precisava mudar também, que se isso fosse alguma coisa que ele tava trazendo da infância dele, que ele precisava tratar e tudo mais, e que eu tava tratando e que ele também precisava tratar. E ele falou que não era, que era realmente uma questão que ele tinha preocupação com relação a Isabela de ter esse domínio e tudo mais. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Então eu vou te fazer uma proposta. A gente faz tudo o que eu tô combinando com o terapeuta, eu vou trazendo e a gente faz exatamente como ele tá propondo pra gente, durante 30 dias. E se a gente não observar uma melhora nela, uma melhora na gente, um conforto maior no ambiente da nossa família, a gente volta a tudo a como era, né? A gente volta a tudo. E aí ele pegou e falou, não, assim, tudo bem, então vamos ver no que vai dar. Eu falei, então tá, 30 dias. E aí, a partir daquele dia, a gente decidiu que a gente ia testar não bater e não gritar. E aí a gente não falou nada pras meninas, a gente simplesmente mudou de postura. E aí foram 30 dias. E no começo foi bem difícil, ela continuava insistindo, e aí a gente foi indo, mudou, fez todo combinado. E aí as mudanças foram acontecendo. A primeira semana ainda foi bem difícil, a segunda foi melhorando. E com um mês, quando chegou um mês, que foi um mês do nosso combinado, a nossa casa já estava completamente mudada. Ela estava bem mais tranquila, a Isabela estava bem mais tranquila, ela estava bem mais colaborativa. Eu lembro que a gente fez uma classificação da birra dela, né? E aí a classificação era que era aquele princípio de birra, quando começa a dar uma resmungada, começa a querer chorar, mas ainda não é um choro. É tipo uma sinalização de que eu vou dar birra, né? Esse era o 1. O 2 era quando ela já começava o choro e, e já começava a dar sinais corporais, né? Já começava a querer amolecer o corpo, como se fosse jogar no chão, já estava num choro. E o grau 3 era quando já estava um choro intenso, às vezes vinha alguma agressão, querer bater, ou querer bater em alguém, ou bater, né, ou se machucar, ou se jogar no chão, quando já é uma coisa assim meio fora do controle. E aí quando eu fui fazendo esse acompanhamento, essas anotações, ela chegava quase que com todas as birras, ela chegava no grau 3. E aí o que a gente observou ao longo desse mês é que foi diminuindo a frequência e o grau, né? Então, foram diminuindo os números de vezes que ela dava birra e o grau da birra foi diminuindo. Então, assim, hoje, se vocês me perguntarem, então sua filha não dá birra de jeito nenhum. Não é isso. Não é que ela não dá birra de jeito nenhum. Ela não passa do grau 1. Ela não passa do que eu chamo de ameaça de birra. Ela ainda tem esse ímpeto de querer resolver as coisas desse jeito, só que ela não avança. É como se tivesse uma paredinha e dali ela não passa. Então, assim, ela não chega a chorar, ela não chega a se jogar no chão, ela não chega a querer bater, querer machucar ninguém. Ela começa e daí ela percebe, opa, tipo assim, não é assim que eu vou resolver. Mas isso, ela tá com 5 anos agora, né? Então tem quase 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né, mais ou menos, que a gente trabalha isso nela. E assim, a mudança que a gente observou realmente foi completa. Ela continua, óbvio, ela tem o temperamento dela, ela continua sendo uma criança que tem essa tendência a querer impor as vontades, ela tem uma tendência a querer dominar mais, ela é dominadora, né? Então ela quer dominar a cena e ela tem essa coisa de quem tem o temperamento forte, que é muito diferente de todo mundo aqui em casa, né?
Mas, por outro lado, eu penso que para ela, eu não posso chamar isso de um defeito. Pelo contrário, para a vida adulta dela, ela vai ter coisas que eu sempre admirei em outras pessoas e que eu não tinha. Então, assim, eu sempre fui muito de aceitar as coisas, de não me impor. Eu sempre fui muito de não conseguir falar para as pessoas o que eu queria, da forma como eu queria. Então, assim, eu vejo nela coisas que eu gostaria de ter. Então, assim, eu não posso cortar ela, né, podar isso nela, quando eu vejo que isso, na verdade, pode ser uma qualidade, é uma qualidade quando é bem trabalhada, né? O que eu não deixo é que ela ache que ela pode tudo. Então, assim, não quer dizer que nós hoje somos pais que não batemos, que não gritamos, não quer dizer que nós somos permissivos. Pelo contrário, aqui em casa nós temos muitos combinados, muitas regras. Aqui tudo a gente conversa antes, a gente entra em acordo com elas têm voz aqui dentro da nossa casa, elas fazem propostas de novas regras quando elas não gostam de determinada regra que a gente já tem e que estava já consolidada e alguma coisa aconteceu e aí não tá mais funcionando, a gente escuta, a gente tenta entrar em um acordo. Então, assim, não quer dizer que porque a gente não bate, a gente não grita, não quer dizer que nós somos pais permissivos, não é isso. Então, assim, acho que as pessoas confundem muito isso, né? Por isso que é bom falar. Mas o nosso processo foi esse. Então, assim, eu tô falando sobre isso porque eu sei que tem muitos pais. Esses dias eu recebi muita mensagem de mães falando isso, de pessoas, mães que eu conheço até e outras que eu não conheço, me mandando mensagem direct falando da dificuldade que tem, principalmente do parar de gritar. Eu acho que muitas pessoas já se conscientizaram, né, a respeito do bater, então eu vejo que a maioria já não bate mesmo, já não concorda com o bater. Mas o gritar ainda é muito difícil. E assim, eu entendo que as coisas não vão acontecer, não é mágica, não acontece de uma hora para outra. Mas eu acho que o primeiro passo, assim, se eu pudesse dar assim uma dica, falar, olha, como que você vai conseguir se livrar desse gritar, eu diria que o primeiro passo é o querer e o decidir. Você tem que tomar essa decisão. Então, se você não está confortável com essa postura sua, com essa sua conduta de criação do seu filho, então a primeira coisa é decidir que você não quer mais isso. Então, se você decidiu, você tira, é o primeiro passo para você tirar, né? Então, aqui depois dos 30 dias, que a gente viu que realmente teve uma mudança, e aí nem precisou decorrer os 30 dias certinho, meu marido já percebeu a mudança e me chamou para conversar. Eu lembro que ele falou o quanto me agradeceu, inclusive, falou que eu estava certa, que a mudança realmente aconteceu e que valeu a pena ter insistido. E aí, depois desses 30 dias, a gente conversou que seria importante conversar com elas, né? E aí nós sentamos com elas e com as duas mais velhas, né? A Iris era muito pequenininha, lógico que ela não participou. Conversamos com as duas, com as gêmeas, e falamos, ó, meninas, a partir de hoje, aqui na nossa casa, a gente não bate e não grita. E elas estavam num período muito difícil, elas estavam brigando muito, inclusive se agredindo, se batendo. E aí a gente achou importante por isso, porque, tipo assim, era pra mostrar pra elas que o que era válido pra gente era válido pra elas também. Então a gente não podia bater, elas também não podiam bater. E aí colocamos que essa seria uma nova regra da casa. E a partir daquele momento, se alguém batesse, se alguém gritasse, estava indo contra uma regra da nossa casa, da nossa família. E assim, eu não vou falar que depois disso não aconteceu o gritar. O bater realmente não aconteceu, foi uma coisa que foi um pouco mais fácil. Não é que foi fácil, mas assim, o se controlar para não bater, o processo foi menos difícil. Agora, o gritar é um pouco mais difícil porque é muito impulso, é muito aquela coisa do parar, aquele momento, às vezes elas estão numa briga, alguma coisa, uma discutindo com a outra, e aí a gente grita para poder interromper aquilo. Então, assim, realmente foi um processo um pouco mais lento. Mas o que que acontecia? A gente, toda vez que gritava, tinha que conversar com elas e pedir desculpa, porque como era uma regra, elas mesmas cobravam, né? Ah, papai, ah, mamãe, mas você tinha falado que não pode gritar. Então, a gente tinha que pedir desculpa. Então, isso também nos obrigou a nos policiar mais, porque se a gente tinha um combinado, a gente tinha uma regra, a gente não podia quebrar essa regra. Então, quando ela era quebrada, a gente tinha que ir lá e pedir desculpa. E assim, por mais que a gente já tenha desenvolvido autocontrole,
eu já conheço muito dos meus gatilhos, eu já me observo muito, eu já me conheço muito. Eu entrei num processo de autoconhecimento muito grande, então assim, eu já sei as coisas que me despertam, que me dão, me despertam raiva e que eu posso acabar descontando nelas. Então assim, eu estou sempre atenta a essas coisas para me frear, para não descontar nelas. Então, toda vez que eu vejo que isso está prestes a acontecer, eu venho, me controlo, vou fazer alguma outra coisa para poder me acalmar, ou às vezes eu falo com ela, se a gente está em algum lugar que eu não tenho como sair, por exemplo, um carro, dentro do carro, eu peço para todo mundo ficar em silêncio, que eu preciso um pouquinho, eu preciso me acalmar, eu não quero gritar. E eu sou bem clara para elas, meninas, olha, a mamãe não quer gritar. A mamãe tá aqui se controlando para não gritar. Então, por favor, vamos todo mundo se acalmar, faz silêncio, vamos contar aqui um pouquinho, até 10, até 15, para todo mundo se acalmar, porque eu preciso desse tempo. Senão, a mamãe vai acabar perdendo a cabeça com vocês, a mamãe vai acabar gritando e a mamãe não quer gritar. Então, assim, vocês sabem que não é, que a gente não faz isso, que não é legal. Então, por favor, me ajuda. Então, assim, às vezes eu peço, eu sempre procuro ser sincera com elas. E falar o que tá passando comigo. Às vezes é algum dia que eu tô um pouco mais estressada, que aconteceu alguma coisa que eu não gostaria, não aconteceu como esperado. Então, assim, eu já sei que eu tô chateada. E aí, qualquer coisinha que elas fazem, que se eu tivesse um dia normal, eu teria toda a paciência de ir lá conversar e resolver. Aí nesse dia que eu tô estressada, eu tô sem paciência por algum motivo, eu acabo descontando sem querer. Então, assim, eu já falo com elas, meninas, olha, por favor, vamos colaborar, hoje a mamãe não tá bem. E assim, eu procuro realmente passar para elas as situações, não deixar elas alheias a tudo. E eu falo, olha, não tô bem, ou então, olha, tá vendo que o papai hoje não tá bem? Ou ele mesmo chega e fala, olha, meninas, hoje o papai tá bem cansado, aconteceu um monte de coisa que o papai não esperava, então assim, vamos colaborar. E normalmente elas colaboram, elas percebem, às vezes a gente nem precisa falar, elas já sentem e tendem a colaborar um pouco mais. Então, eu acho que a gente ser sincero também com as crianças ajuda muito. E tentar trabalhar realmente esse autocontrole, tentar se conhecer, procurar quais são as coisas que despertam isso na gente, né? Essa raiva, essa frustração e que a gente acaba descontando nas crianças e elas não merecem, né? Normalmente, o gritar e o bater é esse descontrole nosso, né? Porque quando a gente grita e quando a gente bate, nada mais é do que um descontrole, né? E esse nosso descontrole normalmente tem muito mais a ver com a gente do que com as crianças. Normalmente tem mais a ver com o dia que a gente teve que foi ruim, com um dia corrido que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente gostaria, ou que a gente fez até tudo, mas a gente teve que atropelar tanta coisa e a gente tá tão cansado no final do dia. Então tem mais a ver com isso, com cansaço, com frustração por não ter conseguido fazer o que você gostaria. E aí, de forma inconsciente, não é consciente, não é que você vai chegar e vai falar, vou descontar isso daqui no meu filho, não é isso. A gente faz de forma inconsciente mesmo. Então a gente tem que observar se realmente a gente está sem paciência. Será que se eu tivesse um dia bem tranquilo, que deu tudo certo, que aconteceu tudo conforme combinado, tudo conforme o que eu planejei, será que aquela mesma coisa que meu filho fez ontem e que eu estava lá num dia estressante, será que hoje eu vou perder paciência com ele? Provavelmente não. Então, quando você faz esse tipo de análise, você começa a despertar para determinadas coisas, para você pensar, não, olha, eu vou ter um pouco de mais de paciência, ou vou chegar em casa e vou direto pro banho para poder me acalmar, já ter um momento relaxante. E aí você consegue se munir de coisas que te ajudam, né? Que te ajudam a se tranquilizar, que te ajudam a ter um pouco mais de paciência com as crianças. E uma última coisa que depois de todo esse processo que a gente passou, eu passei a fazer muito, e eu sempre falo, todo mundo que me pergunta, ai, como que você consegue não gritar, não bater? Eu sempre falo, olha, é decisão, eu decidi, autocontrole, autoconhecimento, eu me observo muito, eu tô sempre atenta às coisas que me despertam raiva, me despertam frustração, e eu tô sempre atenta para saber o que que tá acontecendo, o que que tá me despertando isso, para eu já me antecipar, para eu trabalhar. E a última coisa é a questão de ficar o tempo inteiro alinhando as expectativas com relação às crianças. A gente tem que lembrar que a gente está criando crianças, não são mini adultos. Eles não são mini adultos que vão o tempo inteiro atender as nossas expectativas. Às vezes a gente joga em cima das nossas crianças coisas que não estão alinhadas à idade delas. Então, assim, eu vejo que hoje, principalmente hoje em dia, que a gente está com tanto problema aí no mundo, com toda essa questão da pandemia, a gente acaba passando para crianças coisas que não são da idade delas. Então, assim,
não é natural, isso não é, como se diz assim, não é fácil, mas é um trabalho possível. Eu recomendo que toda vez que você pensar em gritar, ou tiver aquela coisa de perder a paciência com a criança, você para e você pensa, será que isso que está te fazendo perder a paciência com essa criança está alinhado com a idade dela? Será que cobrar isso dessa criança está condizente com a idade dela? Então, assim, eu lembro muito do meu terapeuta falando, Bárbara, a gente vai trabalhar essa questão da birra nela, mas não tem como eu te prometer que ela vai simplesmente parar e nunca mais dar birra, porque birra é da idade dela. Quantos anos que ela tem? Aí eu lembro que eu falei 4 anos. Ele, pois é, ela tem 4 anos, ela não tem 10. Se ela tivesse 10 anos, eu ia virar pra você e falar, não, a gente tem que acabar com essa birra. Ela é uma criança de 10 anos, não é mais pra ela estar dando birra. Então, assim, a gente tem que realmente parar pra pensar, será que é normal uma criança de 2, 3 anos estar dando uma birra? É da idade. Agora, o que a gente pode fazer é aprender a lidar com essa birra, é aprender a ajudar a controlar, não é não esperar a birra. A birra ela pode acontecer porque é da idade, é da imaturidade do cérebro da criança, faz parte do desenvolvimento desse cérebro. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando: será que eu posso esperar isso dessa criança? Será que ela tem isso para me entregar? Então, eu mesmo, com todo esse trabalho que eu já fiz, com tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, continuo estudando. Hoje estou fazendo vários cursos, tô lendo vários livros, sigo estudando, estou fazendo psicopedagogia. E mesmo assim, eu estou sempre tendo que alinhar as minhas expectativas. Às vezes eu me pego cobrando coisas delas que não é condizente com a idade delas. Elas têm 5 anos, né? As duas mais velhas, e a pequenininha tem 3. E eu gosto de falar muito também que a minha mais nova me trouxe muito esse aprendizado sobre alinhar as expectativas. Porque dela eu tô sempre esperando menos e ela sempre me entrega mais. Então eu não cobro muito dela, sabe? Assim, porque quem me acompanha sabe a nossa história, ela teve uma série de complicações, desde a barriga, depois do nascimento, prematura extrema, tem mielomeningocele. Então, assim, o que os médicos me falavam era, mãe, ela vai ter um atraso cognitivo importante, ela vai ter um déficit intelectual e tudo mais. E aí eu sempre esperei menos dela, eu nunca, até hoje é assim, eu não cobro dela, eu não fico cobrando comportamentos dela. E aí eu deixo a coisa fluir. E à medida que ela vai me entregando, eu vou vendo, ela já entende isso, ela já faz isso, ela já compreende determinadas coisas, mas eu não cobro. E das mais velhas até hoje, eu fico me cobrando. Então, assim, sempre eu paro e penso, não, eu não cobro da Elisa. Da Elisa eu sempre estou esperando para ver o que, que ela tem para me entregar. Então, vou cuidar, não tenho que ficar cobrando das meninas. Vamos ver o que, que elas podem me entregar, né? Então, eu sempre tô sempre fazendo esse exercício. É um exercício mesmo, é diário, é o tempo inteiro. Mas era isso que eu tinha para falar. Eu acho que assim, quando a gente quer uma mudança, a gente consegue, é possível fazer com trabalho, com perseverança. E eu sempre digo que acho que a informação é a maior ferramenta que a gente pode ter, então procurem se informar, procurem estudar o assunto, procurem meios e ferramentas que te ajudem a sair desse ciclo, né, de comportamentos agressivos que você não está confortável. Então, se você não está confortável, você não tem que ficar aí, você tem que sair daí. E é possível, eu te digo porque eu saí, aqui não tem mais gritos, aqui não tem mais palmadas, e a gente conseguiu sair desse ciclo e estamos muito felizes, muito confortáveis com a criação que a gente está dando para as nossas filhas. E isso não é permissividade, isso é criação com carinho, com afeto, com rigidez quando é preciso, não sempre, e principalmente com limites, né? Que é importante, criança precisa de limite. E é isso. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.